Pôncio Pilatos, ele expôs a Jesus menosprezando, vestido com capa de púrpura e com coroa de espinho. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus ele te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Através de uma afirmação que Pilatos fez, nós podemos reconhecer quem é o nosso mestre amado. Vamos ao nosso tema. Eis aqui o homem. Nosso texto base está em João capítulo 19, verso 5. Então, assim que Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse Pilatos ao povo: eis o homem. A Bíblia fala de Jesus de Gênesis a Apocalipse. Moisés, ele apresentou a Jesus como a semente da mulher que derrotaria o inimigo das nossas almas. Gênesis capítulo 3, verso 15 diz assim: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, promessa do nosso Deus, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Esse é o proto-evangelho, e da semente da mulher nasceu a Jesus Cristo, o Messias, o Salvador e Senhor. Ele traria salvação para a humanidade, traria libertação e reconciliação do homem com Deus. Eis o homem, a palavra de Pilatos, ou seja, Jesus, aquele que tem todo o poder sobre o inimigo das nossas almas. João Batista ele apresentou a Jesus como Cordeiro de Deus. João capítulo 1, verso 29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que daria a sua vida como sacrifício pelos pecados, e o único que poderia perdoar pecados, trazer salvação, fazer a reconciliação do ser humano com Deus e nos dar a garantia da vida eterna, pois ele era perfeito, ele era sem defeito algum, ele era o sacrifício perfeito. Como disse Pilatos, eis o homem, ou seja, Jesus, que pode nos perdoar, nos restaurar, nos transformar e que se entregou por nós. Os soldados, eles disseram que Jesus era o rei dos judeus. João capítulo 19, verso 2 e verso 3 diz: os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus, e ainda vestiram-no com uma capa cor de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: salve, rei dos judeus, e esbofeteavam seu rosto. Os soldados, eles estavam zombando, escarnecendo, eles estavam homenageando a Jesus com aquela coroa, mas era uma coroa de espinhos com aquela capa de púrpura, mas a coroa e a capa era como se fossem pertencente a um imperador. Somente o imperador usava a coroa e usava a capa, mas o que os soldados fizeram eram com desprezo e ainda bateram na face do nosso mestre Jesus. A Bíblia fala que depois eles cuspiram em Jesus e feriram na cabeça de Jesus com uma cana. Tudo isso estava se cumprindo uma profecia do profeta Isaías. Vamos ver? Isaías 53, verso 3. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Jesus foi rejeitado, foi desprezado, foi humilhado, mas tudo isso Jesus fez por amor, para nos redimir, nos resgatar, nos salvar, nos transformar, nos dar vida eterna. Quando Pilatos fala, eis o homem, esse homem chamado Jesus, que por amor deu a vida dele por mim, deu a vida dele por você. Pilatos, ele zombou de Jesus. Ele apresentou Jesus como o homem e por 3 vezes ele teve que reconhecer
que Jesus era inocente. Vamos ver, João capítulo 18, verso 38 diz assim: então Pilatos questionou a Jesus: que é a verdade? E assim que disse isso, saiu de novo para onde estavam reunidos os judeus e disse-lhes: não encontrei qualquer falta neste homem. Pilatos, ele disse aos judeus: não encontrei qualquer falta neste homem, porque não havia nenhuma falta em nosso Jesus. Vamos ver também João 19, verso 4, que diz: mais uma vez, Pilatos saiu e afirmou aos judeus: vede, eu trago a vossa presença para saberdes que não encontro neste homem motivo algum que o possa condenar. Pilatos disse aos judeus: eu não encontrei motivo algum que possa condenar, ou nenhum crime eu acho nele para o condenar. E a terceira vez é João capítulo 19, verso 6, que diz: ao verem-no, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos contestou-os dizendo: levai-o vós outros e crucificai-o, pois eu não encontro nele culpa alguma. Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes, aos guardas e disse ao povo que Jesus não tinha cometido nenhum crime, ele não tinha nenhuma culpa. No nosso texto base, Pilatos, mesmo reconhecendo que Jesus era inocente, ele o expôs com uma roupa cor de púrpura, como diz numa tradução, vermelha roxa, e uma coroa de espinhos, e ele declarou: eis aqui o homem. Podemos glorificar a nosso Deus, porque Jesus é o homem e é homem perfeito. Lucas capítulo 24, verso 19, que diz: ao que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar: ora, o que ocorreu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Após a crucificação de Jesus, Cleopas, um dos discípulos do mestre, estava triste. Ele mais um discípulo estava desanimado, caminhavam no caminho de Emaús. Eles testemunharam de Jesus para o próprio Jesus, porque eles não tinham percebido que eles estavam falando com Jesus. E o nosso mestre Jesus mostrou que ele era perfeito em tudo. Eis o homem Jesus que compreendeu a tristeza dos seus discípulos, que deu atenção a eles, que os consolou e os animou. Nós podemos glorificar a Deus porque o nosso Jesus, ele é mestre por excelência. Jesus não se importava com lugar, quantidade de pessoas e nem luxo para falar do Deus vivo e poderoso. Marcos capítulo 4, verso 1 e verso 2 diz assim: retornou Jesus à beira-mar para ensinar, e a multidão que se juntou ao seu redor era tão numerosa que o forçou a entrar num barco, onde assentou-se. O barco estava no mar e todo o povo agrupava-se na praia, e assim ele lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas e enfatizava ao ministrar. Nosso Jesus, ele ensinou com autoridade, ele ensinou com propriedade, ele ensinou com conhecimento, e ele ensinou nas sinagogas, ele ensinou nos dias de sábado, nas aldeias, no templo, nos montes. Jesus, ele não perdeu as oportunidades e ensinou com excelência. Eis o homem que é mestre por excelência. Esse é o nosso Jesus. Nós podemos glorificar ao nosso Deus, pois o nosso Jesus tem poder sobre a natureza. Marcos capítulo 4, verso 41 diz: os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos ficaram admirados, pois puderam ver que Jesus ordena e a natureza o obedece, pois enfrentaram uma grande tempestade, mas Jesus repreendeu o vento e mandou o mar se aquietar, e logo o vento acalmou e houve uma completa bonança. Eis o homem que a natureza lhe obedece. Podemos glorificar ao nosso Deus, porque o nosso Jesus, ele tem poder sobre a morte. 1 Coríntios capítulo 15, verso 54 e verso 55,
no momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nosso Mestre Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia, depois ele ascendeu ao céu, está à direita de Deus Pai. Mas enquanto ele esteve aqui, presencialmente, ele ressuscitou a Lázaro e o filho da viúva de Naim. Eis o homem, o nosso Jesus, que tem todo o poder, inclusive sobre a morte. Podemos glorificar a nosso Deus, pois o nosso Jesus tem poder de perdoar pecados. 1 João capítulo 1, verso 8 e verso 9. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Muitas pessoas estão sofrendo, pois não aceitam o perdão de seus pecados, mas o nosso Senhor Jesus nos ensina que se confessarmos a Ele, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar todos os pecados. Eis o homem que tem poder de perdoar pecados. Nós podemos glorificar ao nosso Deus, pois o nosso Jesus, ele tem poder para libertar cativos e oprimidos. Lucas capítulo 4, verso 17 ao verso 19. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação das vistas aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Nosso Jesus, ele é o cumprimento das Escrituras, ele é o Filho do Deus vivo. Eis aí o homem que é todo poderoso. Eu vou começar a concluir. Nós podemos responder à afirmação de Pilatos: eis o homem, porque o nosso Jesus é o que tem todo o poder no céu e na terra. Todos se sujeitam a ele, tanto seres espirituais, natureza, seres humanos. Somente o nosso Jesus tem poder para perdoar pecados, para libertar, curar, dar alegria, dar vitórias e vida eterna. Eis o homem que nos aceita, que nos transforma e pode nos levar ao céu. Filipenses capítulo 3, verso 20, verso 21 diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Eis o homem que nos deu nova cidadania, que nos dará corpos glorificados. Eis o homem todo-poderoso, eis o homem, o Filho do Deus Altíssimo. Se você gostou desse vídeo e ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça seus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus, o Todo-Poderoso, ele continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.